Boa noite, meninas. Hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo bem rapidinho para estar facilitando aí. Então, aqui, ó, eu montei essa base, tá? Que ela é feita com esse movimento de um invertido aqui. E aí, nas laterais, eu vim puxando vírgulas. Eu já dei a segunda demão dos dois lados. Então, essa base aqui é muito versátil, então dá para vocês estarem fazendo várias rosas em monostroke utilizando essa base, certo? Agora, aqui eu vou vir com a tinta matizada com o rosa claro, o rosa escuro e um pouquinho de branco para dar uma clareada no tom, para a gente conseguir enxergar esse miolinho aqui da nossa rosa. Porque se a gente colocar a tinta na mesma cor, sem abrir um tom que eu falo é esse clarear, tá? Não vai tá dando destaque dessas pétalas que a gente vai estar fazendo, desses detalhes que a gente vai estar colocando aqui na nossa rosa, tá? Aí vocês esperam secar bem sequinho para poder estar fazendo essa segunda demão. E lembrando, tudo que a gente faz, nenhum adesivo, seja miolinho, seja vírgula, seja folha, nós temos que dar mão e demão para que o trabalho tenha um bom acabamento. Isso é fundamental, tá bom? Se você quer ter um reconhecimento do seu trabalho e ter um trabalho bem feito, você tem que dar mão e demão de tudo que você faz. Agora, você pode tanto fechar sua rosa para fazer aquele botãozinho enroladinho aqui, você pode deixar ele aqui no meio, você pode puxar uma lateral e puxar a outra. Aqui, quem vai determinar como vai ser o seu trabalho é você, tá? Eu vou estar fechando meu botão aqui, certo? A mesma coisa eu vou fazer com o outro lado. Só que se esse lado eu puxei da esquerda para a direita, este lado nós vamos puxar da esquerda para a direita também, porém pegando a outra lateral da nossa rosa. Porque nós temos que fazer esse efeito espelhado. Uma está aberta do lado direito e a outra está com a pétala aberta para o lado esquerdo, ok? Agora, eu já dei a segunda demão no nosso miolinho, nós vamos fazer as famosas vírgulas. Então, aqui, ó, meninas, o meu pincel, ele está em pé, ele não está deitado e nem tampouco inclinado, ele tem que estar em pé. Eu pego o pincel, ó, utilizando o dedo médio e o polegar. O indicador, eu uso ele como apoio. Porque ele tem que fazer esse movimento aqui, ó. Por isso que o meu polegar e o médio, e esse aqui ele dá o apoio. Então, ó, eu pego o pincel dessa seguinte forma, coloco ele em pé, tá? Vocês podem estar fazendo um movimento devagar, vai dando pequenas batidinhas para vocês terem controle, tá? Dessa vírgula, ó. E puxa. Simples assim, tá bom? Aparentemente é difícil, mas vocês fazendo dessa forma, com calma, sem ser o traço. Depois que vocês pegarem prática, isso fica fácil. Ó, vai dando como se você estivesse varrendo a tinta em cima do local que você precisa estar fazendo. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. E, ó, observe, eu viro a cartela de acordo com o que vai facilitar para mim, certo? Mesma coisa, ó. A gente vai abrir e vamos puxando. O meu pincel, ele é chanfrado, então ele já facilita também bastante. Mesma coisa aqui, ó, pincel reto, estou segurando com o polegar e o dedo médio, vou girando, viro a minha cartela e puxei, certo? A nossa pétala ficou assim, ó. Quando a gente der a segunda demão, isso aqui sobressai, ok? Vou fazer o outro lado agora para vocês estarem vendo, porque geralmente
tenha dificuldade de um lado para o outro. Então, se nós começamos a primeira pétala desse lado aqui, desse lado, nós vamos fazer o inverso, ok? Então, vamos lá. Pincel em pé, vamos girando. Ó, se eu precisar virar meu cartão, eu posso virar meu cartão. Por que que eu não posso virar meu cartão? Posso. Ó, vou girando devagar, varrendo a tinta e puxo. Certo? Mesma coisa. Vou girando, viro meu cartão e puxo pra cá. Mesma coisa desse lado. Ó, vai fazendo devagarzinho que vocês conseguem sim. Essas vírgulas aqui é o tormento de toda adesivete iniciante, certo? É isso aqui. Essa daqui eu vou fazer sem tá dando pequenas batidinhas, para vocês estarem vendo o porquê da importância do dedo do polegar com o médio aqui, ó, para dar esse jogo aqui no manuseio do pincel, tá? Pincel em pé, a mesma coisa, ó. Certo? Dá para fazer ele reto também. Essas batidinhas que eu falo para vocês dar igual eu tô fazendo aqui, ó, é para facilitar o controle do pincel, para você saber aonde a sua pétala vai encaixar. Mas quando você pega a prática, você faz esse movimento aqui, ó, reto. Certo? Mas isso é com o tempo. Eu demorei muito e ainda estou aí na caminhada aprendendo. A mesma coisa eu vou fazer na segunda demão, ó. Mesma coisa. Aí a segunda demão, vocês têm que ter cuidado para passar com o pincel exatamente em cima do primeiro risco. Porque senão vai ficar um trabalho mal acabado, vai ficar falhada a pétala de baixo, vai ficar a pétala sobreposta sem acabamento em cima. Então, isso aqui, ó, é tudo detalhes que fazem total diferença no trabalho aí de vocês, no acabamento de vocês. Agora, eu vou dar uma outra dica pra vocês ali, ó. Essa daqui, eu fiz as pétalas de cima primeiro e as de baixo depois. Eu, geralmente, gosto de fazer assim quando eu vou dar a segunda demão. Vou dar nessa daqui que a gente fez junto. Ó, eu viro a minha cartela praticamente ponta cabeça pra mim. Eu gosto de fazer a parte de baixo primeiro e depois eu faço a parte de cima, ó. As duas de baixo primeiro e aí eu finalizo as de cima, igual eu falei pra vocês. Por que que eu faço assim? Porque aí facilita para uma pétala não ficar, a pétala de baixo ficar sobreposta à de cima, para dar a sensação de movimento na nossa rosa. Então, realmente, fazendo dessa forma, se você tem dificuldade para esse controle do pincel, a pétala de baixo você fazendo primeiro e a de cima, ela dá a sensação de camadas. Porque para você fazer isso aqui, ó, que eu fiz em cima, quando você está iniciando, é mais difícil. Então, aqui é outra diquinha. Tem dificuldade? Faz primeiro as pétalas de baixo, depois você finaliza as de cima. Agora, para fazer as folhas, eu vou estar utilizando um pincel eu não vou lavar o pincel para mim estar fazendo as folhas dessa rosa, tá? Por quê? Porque com esse rosa que tem aqui, esse restinho de tinta que tem no meu pincel, vai formar um outro tom de verde. Aqui eu tô usando um verde oliva, verde oliva de tecido e uma pontinha de branco com o pincel ainda sujo do rosa que eu estava utilizando aqui nas flores, tá? Então, dá essa cor diferenciada aí no nosso tom de verde. As nossas folhas também, ó, dá pra fazer com movimentos de batidinha, tá? Ó, movimento de folha, você vai batendo e puxa.
Aí a mesma coisa, você vai começar agora de cima para baixo, fechou. Mesma coisa aqui, ó. Baixo para cima, puxou. De cima para baixo, fechou.